Não existem negros que fazem falcatruas, né? Não existem negros que praticam crimes. Claro que existem em todos os grupos sociais existem, mas não existem negros que tenham o poder tamanho que se envolvam numa transação tão alta como essa. Por quê? Porque não chegam até lá. Felizmente para nós, né? Nesse caso, é bom para nós que não tenha nenhum de nós lá envolvido com os grandes roubos, né? As grandes fraudes. Eu assim, penso que a educação é o caminho. Eu fui a primeira pessoa da minha família a concluir a educação primária, naquela escolinha ali, ó, na escola do Armando Lombardi, a primeira pessoa a concluir o antigo ginasial aqui no Sobral Pinto, a primeira pessoa a concluir, na época, o segundo grau, que hoje é o ensino médio, e a primeira pessoa da minha família a entrar na universidade. Então, quantos antes de mim, né, vieram e não tiveram esse acesso? Você, né? Se você conseguiu, né? Outros podem conseguir, mas eu era exceção. A regra é outra. A regra é que meus primos, né? Minhas irmãs tiveram que parar, inclusive não concluir o curso primário, né? A educação primária, porque tiveram que trabalhar. E eu, né? Fui uma pessoa privilegiada porque alguém me acolheu e me deu essa oportunidade de chegar onde eu cheguei. Aí, quando eu chego na universidade pública, né, um curso que era da elite, curso de odontologia, o que aconteceu? Eu não concluí. Por quê? Porque tinha que trabalhar. Tem um momento que a família não suporta mais, né? Você tem que dar o seu jeito. Até aqui nos ajudaram os senhores, né? Daqui para frente é contigo mesmo. Mas para mim foi muito importante. Por quê? Porque eu consegui mostrar para aqueles que vieram depois de mim, né, que hoje nós temos na nossa família muitas pessoas com formação superior, que era possível chegar lá. Isso que era o mais importante. É possível. Se as oportunidades forem dadas, né, de maneiras iguais, né, se a gente tiver um pouco de igualdade nesse país, a gente chega lá. E para concluir, né, porque tem mais pessoas que devem querer falar também, a educação pública, gratuita e de qualidade. Eu ouvia de um professor que era taxado de subversivo aqui no antigo Sobral Pinto, de repente o professor sumiu, né, por causa das ideias dele, na década de 70, né, período da ditadura militar. Ele falava pra gente assim, aqui tem uma propaganda nesse país dizendo assim: Brasil, ame-o ou deixe-o. Esse discurso, infelizmente, está voltando. O Brasil não precisa ser amado, né? O povo brasileiro é que precisa ser respeitado. O povo brasileiro respeitado, né, se respeitando mutuamente, eu acho que não precisa slogan nenhum, né? O povo tem que estar acima de tudo. A educação, principalmente a educação acima de tudo. E eu acredito que a implementação da Lei 10.639, né, a política de cotas, agora mesmo tem um deputado que costuma quebrar placas de pessoas que foram assassinadas, né, e a gente não deve nem falar o nome, né, para não dar cartaz. Ele entrou com um projeto de lei na Assembleia Legislativa. Vocês sabem que a UERJ foi a primeira universidade pública
a implementar o sistema de cotas raciais no Brasil, né? No Brasil. E aí, esse deputado entrou com um projeto de lei para acabar com as cotas raciais na universidade pública no estado do Rio de Janeiro. É um ensaio para acabar no Brasil, né? A gente sabe que isso aí o Rio de Janeiro é um laboratório para todas as políticas racistas, né, e excludentes que existem nesse país. Então, eu quero agradecer aqui a oportunidade, né, de falar com vocês também e dizer que dia 30 eu vou estar de novo nas ruas, né? Estive lá no dia 15 e volto no dia 30 e vou voltar quantas vezes for necessário, porque eu sei que, apesar dos meus mais de 60 anos, eu sei que eu estou fazendo agora pelos meus netos, pelos netos dos meus amigos, pelos, né, bisnetos dos meus que virão um dia, dos bisnetos dos meus amigos, minha prima ali também. Então eu acredito que a gente não pode abrir mão da educação nesse país. Não podemos abrir mão, porque a educação é a porta, né, de saída da miséria. Como dizia minha mãe, você pode ser pobre a vida inteira, mas você só vai ser miserável se você não buscar o conhecimento. Então, a falta de conhecimento é que leva as pessoas à miséria. Obrigado. Aproveitando o gancho sobre a questão das cotas e tudo mais, porque a gente vê muito um discurso por aí, como se essa questão da universidade, ela se tratasse do acesso à universidade, ela se tratasse de uma questão de mérito, né, de quem é melhor para estar ali e tudo mais, como se a educação não fosse o bem público também, né, que na verdade deveria ser para todo mundo e não para um ou outro que se diz melhor e tal. E também, estou trazendo essa questão porque os filmes, né, hoje, eles mostraram também como essa desigualdade racial, ela vem também na educação, né? Que se diz que se quem estudar consegue, como se fosse uma coisa assim, né? E ali a gente viu que já na educação a desigualdade, né, tá presente ali, tá sendo construída, tá sendo criado um discurso de que um é capaz, o outro não é. Enfim, eu queria perguntar para vocês isso, porque eu fui de movimento estudantil, da luta política e tudo mais, e a gente defendia isso mesmo, que a universidade ela tinha que ser para todo mundo, justamente para até o que se produz de conhecimento no Brasil não ser só do mesmo jeito que sempre foi feito, né? Que é o pensamento para elite do país, tudo mais. Então, eu queria, assim, acho que eu já acabei falando, mas que vocês comentassem essa coisa de como a gente constrói uma educação diferente também, criando mecanismos de acesso e tal. Era isso. Então, essa questão é até uma questão interessante, porque eu fui da UERJ, eu fiz faculdade de Direito na UERJ e eu participei de todo o período de implementação do sistema de cotas raciais, mas depois a luta, porque não basta apenas, no caso de medidas de reparação para nós negros, não basta só estar lá escrito no papel bonitinho pelo presidente assinado. A gente ainda tem que lutar para que aquilo seja implementado. Assim como o senhor Sidney falou da história da África, que é necessário que seja hoje implementado nas escolas. Na época, a gente teve que lutar enquanto estudantes e enquanto ali mesmo a nossa galera do direito, em mostrar para o judiciário
de que as cotas raciais eram constitucionais, estavam dentro da Constituição, a Constituição embarcava dentro do seu pensamento ideológico e jurídico essas cotas, e também fazer com que essas cotas pudessem ser vistas pela sociedade não como um coitadismo, que hoje ainda existe, que muita gente olha e fala, nossa, ele passou pela cota, mas se ele se esforçasse, ele não precisava de cota. Nossa, negro não precisa de cota, porque se ele se esforçar, ele pode. Ah, não tem o Joaquim Barbosa? O Joaquim Barbosa foi ministro do STF. Ah, nossa, não. Tudo errado. Tudo errado. A reparação a reparação social, a reparação histórica para com o povo negro é importante dentro até de um pensamento do Estado Democrático de Direito da nossa Constituição da República. Aí eu vou para um lado mais técnico. O artigo 5º da Constituição, que fala somos todos iguais perante a lei, beleza, concordo. Mas esse é um aspecto formal no sentido da igualdade. Quando a gente promove as cotas raciais, a gente promove a igualdade material, que é a efetivação do que o artigo 5º fala, entendeu? Então, quando a gente vai no Tribunal de Justiça para lutar a favor disso, contra a inconstitucionalidade, quando a gente vai no STF em Brasília lutar pela constitucionalidade, a única coisa que a gente está querendo é que se promova a igualdade material nesse país, para que os negros sejam tratados como os brancos são. Se os brancos de classe média alta, podem adentrar dentro de uma educação de qualidade boa, isso é necessário também para que se promova para os negros. Entretanto, não é isso que acontece. Então, para isso, as cotas raciais, primeiro, servem para a reparação social histórica e, segundo, para que num belo momento a gente possa ter mais negros em espaços sociais de poder e estes negros possam promover escolas melhores para seus filhos, nossos filhos, para que amanhã tenhamos escolas públicas de melhor qualidade e que não precise mais de cotas. A gente não quer cota para sempre, a gente não acha necessário para sempre na história do Brasil ter cotas. Não, a gente quer que num primeiro momento se faça essa reparação, para que num belo momento a gente chegue e fale, não, agora sim, agora temos dentro de todos os espaços sociais pessoas negras, as escolas públicas dão uma educação correta e de qualidade para todos, a gente não quer benefícios, a gente não quer privilégios. Não promovemos privilégios, promovemos a igualdade. A partir do momento que tivermos igualdade nesse país, não precisaremos mais de cotas. E eu vou passar a palavra, tá querendo falar alguma coisa? Passar a palavra para Cláudia. Então, gente, eu não vou entrar na conversa mais técnica, que eu considero a conversa deles mais técnicas, né? Mas eu vou dar um testemunho. Meus pais, né, eu sou de família em que meu pai era negro e minha mãe era branca. Eu falo no passado porque os dois já se foram. E dos filhos que nasceram, eu venho de uma família de 10, 2 saíram negros. Na cor, né? Porque eu também sou, né? Olha a dificuldade que a gente tem até de falar a respeito. 2 saíram com a pele e o cabelo nas características do povo negro. E os outros, como eu, vim branca, mas eu tenho características, é só me olhar bem o nariz, né?
Então é só perceber bem que você consegue perceber. Então nunca achavam, quando estava eu e meu irmão, eu era lourinha, muito lourinha, achavam até que minha mãe pintava meu cabelo, porque eu nasci muito loura, muito lourinha. E achavam que, quando eu estava do lado do meu irmão, que era impossível ser meu irmão, né? E o meu irmão, ele sentiu muito na pele, e ele acha que teve isso dentro da minha casa, né? Dentro da minha família. Ele acha que ele era rejeitado pela minha própria mãe, porque no caso a minha mãe é que era branca, né? E meu pai era negro, como eu falei. Então ele achava que ele se sentia rejeitado dentro de casa pela minha mãe. Eu não posso afirmar que isso acontecia, tá bom? Porque assim, eu era criança, ele era mais velho do que eu. E assim, quando nasceu o primeiro filho homem, ele era branquinho. Depois nasceu uma primeira filha mulher, branquinha. Depois veio ele, que era com a pele preta, né? E ele dizia que minha mãe levava o meu irmão para sair, mas não saía com ele, né? Então, assim, essa lembrança total eu não tenho. Mas essa queixa do meu irmão, ela era tão séria que não havia um Natal que meu irmão não chorasse. E não havia... Meu irmão, ele foi o único dos filhos que bebia. E eu tive uma dificuldade muito grande de perceber que meu irmão sofria com essas coisas, porque a gente vai crescendo, quem lida com uma pessoa que bebe, né, tem dificuldade de ver isso. E a gente, como teve uma vida muito dura, eu achava que eu tinha também que ser dura com meu irmão, eu achava que ele tinha que sair. Eu até falei pro meu irmão, vamos entrar pro AA junto, mas ele não quis. E eu não soube lidar com isso, né, porque... Sabe o que é? A pessoa que bebe, né, mijava atrás da porta lá dentro de casa. E a gente era muito limpo, sempre fomos uma pessoa assim, de muita limpeza. E quando nosso irmão chegava embriagado, que ele mijava atrás da porta, fazia essas coisas dentro de casa, a gente não gostava muito. E quando eu decidi sair para morar sozinha, meu irmão ficou com raiva, saiu de casa primeiro e foi morar sozinho, esse meu irmão. E quando eu fui encontrar, alguém na rua me parou uma vez e falou, Cláudia, você já viu como é que tá o teu irmão? Eu falei, não, vai visitar o teu irmão. Aí quando eu fui visitar o meu irmão era pele e osso. Pele e osso. Aquilo me chocou e eu falei assim, rapaz, eu vou te levar para minha casa. Aí meu irmão chorou, aquilo me marcou muito, porque meu irmão me chorou muito. Ele falou, mas você teria coragem de me levar para tua casa? Eu falei, rapaz, tu é meu irmão. Como assim eu não teria? E aí eu falei pra minha mãe, mãe, tô levando meu irmão pra casa. Aí minha mãe falou assim, isso não é obrigação sua de levar teu irmão pra casa, isso é obrigação minha. E a minha mãe foi e buscou meu irmão. Só que o meu irmão já estava num estágio tal que ele veio a falecer. E 2 meses depois ele faleceu. Então, às vezes, a questão da pele está tão entranhado na gente que a gente não percebe que a gente comete essas coisas. Eu tenho um dos meus sobrinhos, ele fica assim, tia, eu queria que meu cabelo balançasse. Coisa simples, coisa boba, porque a gente botou na cabeça dele que o cabelo bom é porque é aquele que balança, é aquele que mexe. Então é a maior bobeira que tem, né? A gente reproduz sem querer as diferenças. E a gente reproduz às vezes diferenças pela cor, por ser mulher e também pela pobreza. Porque quem é que já não ouviu falar que o Pelé era branco por causa do dinheiro? Toda vez que você vai ver uma pessoa com dinheiro, você diz, mas isso daí não é. Então, o dinheiro faz diferença. A questão é, como é que nós lidamos com isso? Que tipo de pessoas que nós somos e que tipo de pessoas nós reproduzimos? Que tipo de pessoas nós queremos ser? Uma coisa que eu aprendi de pequena ninguém é maior, ninguém é melhor do que eu. Então eu acho que todo mundo tem que ter essa filosofia na vida para se defender. Ninguém é maior, ninguém é melhor do que eu. Somos todos iguais. Então não tentem me derrubar. Era mais um testemunho mesmo que eu queria dar. Eu acho o tema muito bom.
Obrigado, Cláudio. Então, gente, como já é 9 horas, né? E aí a gente tem a questão também de dar a volta para casa e tal, muitas mulheres aqui. Então a gente tem todo esse cuidado. A gente vai estar encerrando agora o nosso Cine Praça Seca. Assim, aproveitando para convidar a todos e a todas para domingo assistir o filme Pantera Negra lá no Centro Cultural de Ladissac, na Rua Barão, às 3 horas da tarde, tá? A gente vai estar exibindo lá o filme Pantera Negra para também estar debatendo essa questão do 13 de maio, essa abolição de conclusão. A data não significa nada e a gente até acaba esquecendo. Mas é isso, então a gente quer convidar todos para estar lá no domingo conosco e aproveitar e chamar o grupo do Cine Praça Seca para registrar aqui também esse momento, por favor. Venham tirar foto. Vem junto.